Olá, amigos, companheiros, bem-vindos ao canal Astrologia Elementar, Fraternidade Rosa Cruz, patrocínio São Pedro Porto Ferreira. Estamos indo para a nossa Astrologia Elementar, reunião de número 77. Estamos falando sobre planetas, aula número 8. Hoje nós vamos relacionar a simbologia planetária com as dimensões do amor, da inteligência e da sabedoria. Amor associado, obviamente, a Vênus, inteligência, Mercúrio e sabedoria, Júpiter. Então, na reunião de hoje, abordaremos 3 planetas: Vênus, Mercúrio e Júpiter. Vamos olhar a simbologia de Vênus mais uma vez. O espírito, o círculo, a totalidade, que ingressa na matéria. A descida do espírito na matéria que nós chamamos de encarnação, que sofre a sua densificação maior no signo de Touro, governado por Vênus e exaltação da Lua. Então são 2 planetas, Vênus e Lua, que tornam o corpo denso, né? Que agregam matéria, reúnem matéria para a formação de um veículo de manifestação do espírito. Então, aqui é o veículo de manifestação do espírito. Maria Gabriela, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez. Como é que você vê a ação de Vênus na formação de um corpo físico, tanto da mulher quanto de um homem? Em que medida Vênus, sendo feminina, um planeta de natureza que representa o feminino de maneira geral, como ele atua na mulher e como esse planeta atua num ser que encarna em corpo masculino? Então, na mulher eu vejo como realmente aquilo que é mais belo, suave, né, que torna as feições e as formas agradáveis ao olhar, ao toque. Eu vejo que a Vênus ela traz isso, né? Então, em determinado signo, em determinada posição, ela vai esclarecer isso, né? É possível que, olhando para uma mulher, a gente saiba como que é essa Vênus no mapa. No homem não me parece tão claro isso, não me parece, mas no feminino. Talvez em homens mais venusianos, né? Em homens mais que tenham o feminino mais aflorado, que sejam mais delicados, que tenham mais... hoje é muito comum, né, as feições mais andrógenas, e também é talvez assim, mas no masculino em si eu não consigo ver isso com tanta diferença. Vale a pena, para quem tiver interesse, conhecer o tema natal do homem considerado o homem mais bonito de todos os tempos, Alain Delon. Isso para opinião das mulheres de todas as faixas etárias. Além de ser lindo, ele é longevo. E isso está trazendo até problemas para ele. E ele é escorpião solar, que é um signo marciano, plutoniano, e tem ascendente Libra. E no caso dele acontece uma coisa curiosa. O rosto dele é perfeito, o olho azul, o cabelo, tudo nele é espetacular, o corpo extremamente bem acabado, a pele. Mas ele, apesar de ter traços delicados, como disse a Maria Gabriela, você não consegue ver nele o feminino. Ele é um homem. O sol dele em Escorpião torna ele um ser extremamente masculino na sua maneira de ser. Então ele é uma combinação curiosa dessas 2 naturezas, né? Ele consegue ser venusiano sem perder a masculinidade. Sim. Porque existem homens que são venusianos que acabam perdendo um pouco a virilidade, a masculinidade, né? Sim. Ficam, vamos chamar assim, de afeminados. Sim, hoje é mais comum mesmo, cada vez mais comum. Inclusive a preocupação com a estética. Tem homens que se preocupam muito mais com a beleza do que as próprias mulheres. Exato, tem
essa mania hoje, né? Hoje está uma mania de que as coisas estejam tudo em ordem no rosto, né? O lado direito com o lado esquerdo, o queixo tem que ter um formato quadrado para o homem, né? Então eles põem coisas aqui para aumentar. Ou seja, né? A coisa tá desse jeito. Então, é importante a gente entender que Vênus é um planeta que acolhe o espírito na matéria. E esse acolhimento, com o tempo, se transforma num aprisionamento, né? Num encarceramento, num confinamento. Tanto é que, dentro da Escola Rosa Cruz, nós falamos que o espírito está crucificado ou aprisionado na matéria. Para sair dessa prisão, tem um método, que é, vamos chamar assim, da mesma Vênus, que ganha uma outra conotação. Ela adquire mais movimento vertical e horizontal, porque ela recebe asas. Então, é uma Vênus que se mercuriza, que ganha características mercuriais. Astrologicamente falando, há uma curiosidade. Tanto Vênus quanto Mercúrio não se afastam muito do Sol, porque dentro do sistema geocêntrico, Vênus e Mercúrio são internos, estão entre a Terra e o Sol. Então, olhando da Terra, como eles giram em torno do Sol, eles estão sempre próximos ao Sol. Mercúrio, inclusive, é o mais próximo de todos. Vênus pode chegar praticamente a 60 graus de distância, mas Mercúrio é raro o mapa que ele está muito distante do Sol. Então, a combinação Mercúrio-Vênus, quando bem feita do ponto de vista espiritual, é um caminho para se desmaterializar ou libertar o espírito da matéria. Por isso que existe uma escola como a Escola Rosa Cruz, existem outras. O que propõe essa escola? O conhecimento. Que conhecimento é esse? É um conhecimento metódico, através de exercícios, meditações, orações, uma preparação para um caminho iniciático, que é essa asa, para você permitir que a sua alma voe, que ela se destaque da prisão corporal e que você compreenda definitivamente que você não é corpo, você está corpo, mas você é espírito. E é Mercúrio que começa a dar essa percepção da sua verdadeira natureza, que normalmente começa através do estudo e de uma escola. Agora vem algo que é surpreendente astrologicamente. A soma de Mercúrio com Vênus dá Júpiter. Júpiter é a fusão desses dois planetas. Por isso que Júpiter é um planeta feminino. Como assim é feminino? Porque Mercúrio é neutro. Mercúrio não é macho nem fêmea. Vênus é o polo feminino. Neutro com feminino dá feminino, que é Júpiter. Por isso que ele é a misericórdia, é a sensibilidade, é a devoção, é a filosofia. E por isso que ele fica exaltado num signo extremamente feminino, que é Câncer. Ele se dá muito bem no signo de Câncer. As pessoas que têm Júpiter em Câncer são abençoadas geralmente. Como é que você vê isso, Maria Gabriela? Só volta um pouquinho, faz favor. Como é que você vê isso? Júpiter ser um planeta de natureza feminina. E você, se eu não me engano, tem Júpiter em Escorpião, né, Maria Gabriela? Tem. Que também é um signo feminino, porque é do elemento água. Sim. Como que é esse seu lado devocional? Misericordioso? Tem ficado cada vez mais forte na medida em que eu entrei numa escola, ou seja, eu já comecei essa história de Vênus com Mercúrio, e talvez o pulo do gato tenha sido sair de mim mesma, né, e ir em direção ao outro. Nós passamos muito tempo da vida tentando nos autoafirmarmos no mundo, na matéria, na profissão, e aí chega um momento que você fala, não, essas coisas não devem me comover tanto.
Então, você faz essa ligação de Mercúrio com Vênus, a beleza e o conhecimento deve servir a algo maior. E esse algo maior é Júpiter, ou Zeus, ou Deus. E aí entender Deus como esse ser macho e fêmea, né? Então, apesar de Júpiter ser masculino, Zeus ser masculino, todos os mitos, eles têm como movimento propulsor o quê? Júpiter fecundando e tendo filhos, ou seja, Juno e Júpiter se encontrando em batalhas ou confusões, mas por causa do feminino, né? Então a gente vê essa percepção também. Legal. Muito bom. E você conhece pessoas de natureza jupiteriana que têm esse lado feminino exaltado? Sim. Da sensibilidade, da benevolência, do desejo de ajudar a todos. É uma coisa quase que maternal até. Eu conheço, a grosso modo, das duas maneiras. Um Júpiter maternal, como um Júpiter em Câncer, e também conheço um Júpiter em Sagitário, que é um Júpiter mais expansivo e violento, mas eles estão sempre na medida de transformar e modificar e melhorar o mundo pela misericórdia. Parece que Júpiter está sempre indicando, quando ele está forte, ele está sempre buscando esse lugar de misericórdia com o mundo, de transformação. E você acha que hoje, né, com o seu grau de maturidade, você está na Escola Rosa Cruz há quanto tempo? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Você acha que é possível, no mundo caótico que a gente vive, com esse fluxo de informações que, na maior parte delas, estão te distanciando do que é verdadeiro? As informações hoje servem mais para te desviar, para manter a sua errância, a sua perdição, do que para te orientar. Você acha que é possível uma pessoa hoje evoluir sozinha, sem o auxílio de uma escola? Não. Eu acredito... Então, carreira solo é quase impossível. Eu acho que com a escola já é difícil. Com a escola já não é para todo mundo. O que vai definir o jogo é o sair de si mesmo. Mas eu tenho problema, porque eu tenho problema, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu. Enquanto isso não cessar, você pode estar dentro de escola que não vai funcionar. Legal. É parar de olhar para si mesmo e ir para Júpiter. E o que eu posso fazer pelo mundo? Sim. E é importante avisá-los que qualquer escola espiritualista séria começa em Platão. Platão é a base de qualquer movimento real em direção ao mundo espiritual, ao mundo dos arquétipos, ao mundo das ideias, ao plano que origina este plano, como propõe Platão. Porque esse plano é um plano de cópia, de simulacro. O verdadeiro mundo é um mundo que não é visível para nós no momento, mas é um mundo que cria este. Sem o mundo das ideias, sem o mundo da formação, na Cabala, a Cabala é platônica também, Malkuth, o reino, não existiria. E Platão fala uma coisa incrível, né, Maria Gabriela? Que a beleza é o esplendor da verdade. Ele faz essa formulação fascinante. Maravilhoso. Então, ele deixa claro que, de alguma forma, que não é possível existir verdade sem beleza, nem beleza sem verdade. Exato. O belo real, né? Não o belo artificial que predomina hoje. Sim. Beleza, verdade, bondade eles são codependentes e lógicos, né? Um depende do outro e um só é verdade se o outro é também, né? Legal. Obrigado, Maria Gabriela. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Ozzy? Acabou de chegar de Cancún? Maravilha lá. Delícia? Maravilhoso. Não tem queimada que nem aqui? Não. Que bom. Então, nós estamos falando sobre Vênus, Mercúrio e Júpiter. E que Júpiter é a fusão de Mercúrio e Vênus, portanto, tem uma natureza feminina. E, portanto, está associado à alma.
Mas não é só uma alma, é uma alma que adquiriu a capacidade de libertar-se da matéria, através da filosofia, de uma verdadeira religião, de um pensamento superior, elevado, da oração, da busca pelo reencontro com o divino. Você acha que é possível salvação sem o movimento do filho pródigo? Sem você reconhecer que aqui não dá mais e começar um retorno à tua origem? Eu acho que não é possível. Mas, por outro lado, eu acredito que seja possível que o filho pródigo não retorne enquanto um princípio de acreditar demais no livre-arbítrio, né? Mas, para que a gente encontre uma saída e não ouse criar um novo mundo a partir do nada, esse retorno enquanto filho pródigo, eu acho que ele é imprescindível. Porque o fundamento para o aprendizado por comunhão é a experiência do filho pródigo, né? Enquanto você não se esvaziar totalmente das suas certezas, dos seus pressupostos, dos seus preconceitos, e se colocar a serviço que é o que ele faz quando ele retorna, né? Eu vou ser um empregado, porque nem o último empregado da casa do meu pai é tratado como eu estou sendo tratado aqui. Então ele abre mão completamente de todo o espírito daquele filho que se achava possuidor de tudo, em favor de um filho que está a serviço, né? Então, para que você ganhe um passo de emancipação, eu acho isso imprescindível. Agora, se você é um criador de mundos e um negador de Deus e decide não fazer o movimento do filho pródigo, tudo bem. Comer o pão que o diabo amassou está prescrito também dentro do princípio da liberdade, né? Se o arbítrio de fato é livre. Legal. Mas é interessante essa composição de Júpiter como uma combinação de Vênus e Mercúrio. Porque o espírito, para evoluir, ele é obrigado a descer num corpo, né? Construir um corpo para habitar, a sua casa. E a casa do pai tem muitas moradas, você tem muitas vidas para fazer isso. Você mora em muitos corpos. Mas em algum momento, em alguma dessas moradas, você tem que fazer o caminho contrário. Você se acostuma com a matéria, né? Ganha dinheiro, come, se veste, ama, dá aula, se reúne com os amigos, vai jogar tênis. É uma delícia tudo isso aqui no mundo da matéria. Mas tem algum momento que você precisa falar, não, eu vou colocar as asas nessa Vênus, eu estou usufruindo muito bem da matéria. A Gozolândia está ótima, está gozosa, mas está na hora de alçar voo. Você acha que se a gente está muito acomodado aqui, está muito delicioso estar aqui no mundo, você tem alguma iniciativa para subir? Se você é surdo, a ascensão é praticamente uma impossibilidade. E aí, astrologicamente, alquimicamente falando, que a gente encontra com milagre, né? Porque o próprio sino do alto das igrejas, ele é feito de uma liga de Júpiter e Vênus, ou seja, de estanho e de cobre. E se você é surdo ao soar do sino, você não tem chance. E esse tempo de validade do sucesso material vai se consumir quando você perceber que não há mais tempo. E tudo bem, para você foi assim. Aprender com fracasso também é uma pedagogia interessante, né? É o sofrimento que eventualmente pode ser útil, né? Mas de preferência é bom que a gente aguce os ouvidos e esteja disponível ao soar do sino. E o soar do sino, astrologicamente, é atentar ao convite de Vênus e de Júpiter, ao que ela te inclina, o que ela te propõe, enquanto princípio de comunhão, ou seja, não como você pode se apropriar das graças que eles te oferecem, mas como você pode ressoar com eles, em termos de transbordar. Porque a vida de quem é bem-sucedido material é a vida do controle, é a vida do domínio sobre a matéria. Mas a vida só acontece de fato não enquanto você controla, mas quando você tem a capacidade e a habilidade de transbordar. E às vezes esse transbordar é visto como um excesso, mas não, esse transbordar deveria ser visto como o exercício da semelhança com o divino.
que é um transbordamento de si quando permite que a gente seja. Né? Então, quando a gente aprender a transbordar pelo encontro com Vênus e Júpiter, as coisas começam a acontecer. Né? Mas eu perco o controle. Agora, se eu quiser controlar tudo, também é um movimento interessante. Simplesmente eu vou ter que lidar, no médio para o longo prazo, com a situação do encontro com o caos. É inevitável que, quando eu controlo, eu vou encontrar com o caos. E se eu estiver disponível para esse encontro, que nem sempre é confortável, a gente que quer controle, né? Tudo bem. Eu, como bom ascendente virgem, estou desenvolvendo uma empresa, estou fabricando um controle remoto para o caos. Acho que eu vou fazer muito sucesso. Então, Júpiter é a alma libertando-se da matéria, e como disse o anjo bom, para que isso aconteça, eu devo exercer o transbordamento, ir além do óbvio, além de mim mesmo, além do possível. Eu tenho que pensar que o impossível é o possível. É só uma questão de crença. Então nós temos aqui a matéria e o semicírculo, que é a alma, sobre a matéria. Então a alma está se destacando da matéria e se elevando. Então, o simbolismo de Júpiter envolvendo a cruz e o semicírculo, a cruz e a alma, o corpo e a alma, é fascinante. E quanto mais eu consigo entender que Júpiter pode ser esse movimento ascensional, eu devo gradualmente abandonar as casas terrestres e me movimentar para as casas celestes, mais agradável será esse caminho ascensional. É isso, anjo bom? É exatamente isso. É exatamente isso. E na Terra, a gente tem, nos outros encontros, utilizado essa palavra, né? É fundamental o exercício da disponibilidade, da porosidade, da vulnerabilidade pessoal. Porque são esses exercícios que, eventualmente, em um movimento futuro, permitirá o transbordamento. Porque se você é fechado em si, se os seus poros são impermeáveis, assim como você não permite que o mundo te toque, você se torna incapaz de tocar o mundo. Então o transbordamento é como se fosse um sentido ativo que surge a partir da experiência da porosidade, da disponibilidade e do interesse pelo mundo. Né? Legal. Legal. Então, a alma liberta-se quando aprende as lições da grade curricular da evolução. E como é que eu sei quais são as lições que estão prescritas por essa grade curricular? Se você não sabe, comece a estudar astrologia e comece a estudar os evangelhos, porque os evangelhos são caminhos iniciáticos, são fórmulas mágicas para você cumprir sua missão espiritual no mundo. Cristo deixou a receita para nós em 4 fórmulas, que são os 4 evangelhos. Mas nós podemos ir além. Vale a pena também estudar as epístolas ou as cartas dos apóstolos, as comunidades cristãs, os atos dos apóstolos, para saber o que eles passaram, como eles desenvolveram o cristianismo segundo o parâmetro pessoal de cada um deles, até chegar nos finalmente, que é o Apocalipse, quer dizer, aonde todo esse trabalho culmina, que é um livro muito hermético. Se existe um livro de ocultismo, é o Apocalipse. É isso, anjo bom? Sim. Que dinamismo, né? E os evangelhos a pessoa pode achar que são escritos ultrapassados, antigos, mas o dinamismo e a vitalidade dos evangelhos, né? Que vai desde não eu, mas um Cristo em mim, até o encontro da passagem de Emaús, aonde nós em Cristo somos, né? E você vê, é um livro que não te paralisa racionalmente em termos da repetição, mas da disponibilidade para o encontro com o inefável que pode estar acontecendo a qualquer momento, sem que a gente se dê conta. Né? Então essa presença e o que o Evangelho nos desperta é magno em termos de saúde. É um tratado de saúde, dos Evangelhos ao Apocalipse. É muito maravilhoso. Né? Recomendamos, né? Recomendação médica. Isso. Evangelhos. Evangelho na veia. Exatamente. A alma liberta-se quando atinge a plenitude da sabedoria. O que é a sabedoria? É o conhecimento das leis de Deus. Por quê? Porque se eu conhecer as leis de Deus
e me adaptar a elas, tudo mais me será dado por acréscimo. E por que eu não faço isso? Por que eu insisto em não saber quais são as leis daquele que me criou? Que teimosia humana é essa, Jubon? É que cada pessoa tem seus limites e seus acordos, né? Cada pessoa tem o seu filho pródigo em desenvolvimento. Cada pessoa tem a sua deficiência auditiva em algum grau. Então, até que a pedagogia do sofrimento não se esgote para alguém, para que a pedagogia da alegria aconteça, não da felicidade, porque a felicidade pode acontecer inclusive na tristeza, né? E a tristeza ainda pode ser descensional. Mas a pedagogia da alegria, que é aquele que encontra no retorno não um retrocesso, mas a possibilidade de partilhar, a possibilidade de comungar, nada é possível, né? Então é muito bacana, não de uma forma mórbida, observar o sofrimento atual, a decrepitude da humanidade e os limites do humano enquanto esse desarranjo em se voltar para o alto, né? Então a gente está tendo uma lição muito preciosa no momento atual. E acho que a gente não deveria se intimidar com isso, né? Se não percebeu o nosso estado em algum outro momento em que a gente não era capaz de perceber, né? A graça que vem do alto. Como as pessoas estão adormecidas, né, Oswaldo? Muito. E como a dor, a própria dor não está sendo capaz de despertá-las, né? Sim. Quanta dor nesse mundo, né? Sim. Exatamente. E pode haver muita dor, inclusive na abundância. O exemplo de Jó é maravilhoso. Se você aprendeu a viver na abundância jupiteriana e der um passo para a escassez, o que muda em você? Ou o que você é capaz de conservar? Isso. Se você não tem uma abundância na alma, só depende da abundância externa, só vive em função da posse, do poder e do prazer, os 3 P's fatais. Ora, no momento da escassez e da ausência, não fica nada. Então olha que bonito que você está falando, né? Se a gente traduzir isso astrologicamente, talvez a gente possa, ousadamente, dizer que a experiência de Jó seja o prenúncio na humanidade do desenvolvimento da boa relação entre Júpiter e Saturno. E eu posso ver Jó dentro do meu próprio tema natal na medida que eu estudo a relação entre esses 2 planetas. E como eu atuo na escassez ou na abundância. E se eu ainda vivo em situação de parcialidade, onde eu faço o que precisa ser feito na abundância só em favor, a meu respeito, ou se na abundância eu continuo atuando em favor do outro. Não só gozando aquelas benesses que eu recebi, né? Sim. Se eu sou assim, quando eu passar pela escassez, então eu sou um ser ressentido. Eu sou um ser magoado, ao ponto de poder até negar a possibilidade da existência de Deus. Ou desconjurar Deus. Que é o que o diabo quer. O diabo fica super feliz quando você começa a xingar Deus. Nossa, e botar a culpa nele, né? Nossa, ele dá pulos de alegria. Eu quase consigo vê-lo. Obrigado, Jumon. Obrigado você. Maravilha. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Oh, legal. Estamos falando sobre um triângulo amoroso. Mercúrio, Vênus e Júpiter. Muito bem, vamos em frente. Vamos falar sobre Saturno. Saturno é a antítese de Júpiter, como falou o Ricardo agora há pouco. Então é importante no nosso tema natal olharmos como eles conversam, para ver se, apesar de um ser antítese do outro, se eles são amiguinhos ou são inimiguinhos, né? E se são inimigos, a gente vai ter que correr atrás de uma amizade. Ou se nem conversam, né? Ou se nem conversam. Estão bicudos um com o outro. Então, por que é antítese? É fácil entender do ponto de vista da lógica astrológica e dos antípodas astrológicos. Júpiter exalta-se em Câncer, signo que Saturno não gosta, porque Câncer é o exílio de Saturno. Saturno fica fora da casinha em Câncer. Então, vocês sabem, já falamos isso várias vezes, as pessoas que têm Saturno em Câncer tendem a ter uma vida muito, muito exasperada, difícil.
com emoções muito, muito carregadas. E tendem à indisciplina, né? Sim. Que o Saturno não consegue exercer disciplina, está em exílio. As emoções são tão complexas e tão pesadas que, com o tempo, essas pessoas tendem a ter problemas digestivos. Tendem a ser obrigadas a fazer a digestão através de aparelhos. Que loucura! Né, doutora? É uma possibilidade. Então você vê que a tristeza, ela pode somatizar de tal maneira que ela inibe o órgão afetado. Saturno em Câncer pode inibir o processo digestivo. Que loucura é essa? Então, olhando no mandala, maravilhoso, Câncer, que adora Lua e Júpiter, Júpiter fica exaltado em Câncer, Saturno, que mora em Capricórnio, signos que fazem essa bipolarização, um é antípoda do outro, tese e antítese. Em Câncer, nós temos o abundante oceano da vida. Então, quem tem Lua em Câncer, Júpiter em Câncer, tende a, com o tempo, entender a vida como um grande manancial de oportunidades, né? Podem até sofrer, mas as bênçãos acabam acontecendo durante a vida. Nessa oposição, quando Saturno tem uma grande influência sobre Câncer, a pessoa vive clausuras, ou seja, isolamentos. Ela fica ilhada, ou pelo menos períodos da vida onde ela pode perder até a consciência de vigília. E pode passar também por muitas aflições essa alma. Tem um filme que nós recomendamos, como é que chama o diretor que nós assistimos? Petzold? Petzold. Christian Petzold. Isso. Nós assistimos um filme ontem dele, que tem o nome de? Fênix. Fênix. Difícil de guardar esse nome, quem gosta de astrologia, né? Fênix. E esse filme fala, a temática dele é uma alma aflita. Na verdade, são várias almas aflitas. Mas uma comete suicídio, a outra vai em busca de um sonho, de amor, enfim, eu não vou dar mais detalhes. O fato é que é um filme sobre essa angústia de uma busca de algo que totalmente incerto. E que, na medida que essa busca avança, as suas aflições aumentam. Então, para entender esse filme é maravilhoso, Fênix, para entender o que é essa angústia, o que é essa busca de um local que não existe, uma utopia. E ao contrário de pessoas que têm o toque de Midas, aonde passam, o que fazem, dá tudo certo. Você fala, como é que pode? Mas que neguinho sortudo, que pessoa abençoada, por que ela merece tanto e eu estou nesse perrengue? Porque se estuda na astrologia, a gente vai entender por que algumas pessoas têm uma encarnação muito difícil, muito desfavorável, com desafios que atingem o limite da suportabilidade e exigem o máximo de resignação ou resiliência. Então, Saturno constringe e constrange. Constringir é apertar aqui na cintura. Constranger é pressionar ao máximo, né? Tirar o ar. Saturno constringe e constrange a alma na cruz dos limites kármicos. Então, quem tem o Saturno muito forte, parece que a banda, a dosagem de livre-arbítrio é mínima. Você já conheceu pessoas assim, Cristiana, que não importa o que fizessem, parece que o destino era implacável, quase que uma experiência persecutória com o destino, sempre cerceando e pressionando, sufocando a pessoa?
Sim. E aí, como é que essa pessoa faz para sobreviver? Vai adquirindo uma certa resignação e uma resiliência. E dá certo? Ah, ela vai conseguindo contornar os problemas, né? Às vezes a pessoa veio para aprender a ter essa resignação e essa resiliência, né? Veio com essa configuração justamente para isso. Se Júpiter representa a abundância e Saturno a escassez, como lembrou Ricardo, será que uma pessoa que tem um Saturno tão castrador é porque não soube lidar com a abundância em vidas anteriores? É possível isso? Acredito que sim. Então a lição dela talvez seja exatamente essa. Na penúria, ela tem que perceber como é terrível o desperdício, vendo outros que têm muito jogar talentos no lixo. É nem só isso, né? Mas justamente aprender a ser jupiteriana nessas condições. Bonito. A criar algo novo, a ver as coisas sobre uma outra perspectiva e fazer a vida ficar mais leve. Se a vida está te impondo pesos, saiba fazer você mesmo, seja um co-criador e saiba fazer a sua vida ficar mais leve, né? Nós temos até aqui um amigo que está aqui entre nós que tem um Saturno em Touro no meio do céu. Conhecido como Tio Jaque. Tio Jaque. E ele está aprendendo a criar o mundo dele onde ele possa estar na Matrix, sofrendo esses impactos todos do Saturno, essas restrições do Saturno, e ele está conseguindo elevar a alma dele nos estudos, na arte. Então, sempre há como fazer alguma coisa. E quanto maior a restrição, maior o poder de criatividade, de ser autocriador de você mesmo, você vai precisar desenvolver. E isso vai te trazer grandes benefícios enquanto espírito. Você diria que das pessoas que você conhece, esse Tio Jaque, que tem esse Saturno implacável, é uma das pessoas mais bem encaminhadas espiritualmente? Sim. Então, olha que curioso, né? Sim, e até me lembrei de uma passagem do livro Mensagem das Estrelas, do Max Heindel, que é um livro de astrologia, que ele fala que, por exemplo, uma quadratura entre Saturno e Sol, que o Saturno está lá desafiando e constringindo o espírito, é o aspecto que mais causa uma chance de evolução espiritual, se a pessoa souber aproveitar. Então, a gente tem um amigo que fala que os fatos são neutros, basta você saber o que fazer com eles. Então você sempre pode criar algo novo com o que te é apresentado. E quanto mais difícil, mais desafiador, maior a usina que você vai precisar de fogo criador dentro de você para criar algo novo. E você vai se beneficiar com isso, o seu espírito vai se beneficiar com isso. E daí que você tem restrições no mundo material, esse mundo você vai embora daqui a pouco. O que vai sobrar é o que o seu espírito evoluiu, não quantos carros você tem, não fala nem isso. quantas raquetes de tênis. Não vem não. Eu sou um discípulo de Max Heindel. Max Heindel disse claramente que para evoluir nós temos que desenvolver 4 veículos. Então, eu comprei os 4. Para que desenvolver se eu posso comprar? A hora que o calo aperta, ele vai para as piadinhas. Sim. É o mercúrio podre. Então vejam que bonita essa imagem, né? Que é oposta à de Júpiter. Nós temos a cruz pesada na matéria, essa cruz de chumbo, pressionando a alma. Então, a realidade, se ela não for compreendida e sublimada, ela vai pressionar a alma e afundar a alma a tal ponto que você é mergulhado numa depressão, numa tristeza crônica. Você que é capricorniana e tem na família pessoas com Saturno em Câncer, será que essas pessoas podem, e você também, de alguma forma, que já viveu momentos depressivos, como é que faz para superar esse peso que te joga no fundo do poço? Você precisa contar com uma ajuda do alto. Sozinho você não consegue. Com uma ajuda do alto e estar aberto para as oportunidades que se apresentam para você
focar sua vida no espírito e evoluir espiritualmente. Para mim, o ponto de virada, que eu sou capricorniana, tenho Mercúrio em Capricórnio, então tem essa coisa, esse lado melancólico também, fica aquele pano de fundo, né? E as coisas eram meio tranca-ruas. O ponto de virada foi quando eu cheguei na Fraternidade Rosa Cruz, que faz mais ou menos uns 12 anos. Mas cheguei por acidente de percurso e porque eu estava aberta, buscando formas de transcender isso tudo, né? E você consegue hoje varrer a tristeza da sua varanda? Consigo. Tá. Depois você ensina as pessoas a fazerem isso. Escrever um livro de receita. A gente é humano, né? Ela às vezes aparece, você fica um dia, dois ruim, mas tem que varrer, né? Tem que arregaçar as mangas, não pode... Porque tem a questão, né? Que a tristeza começa a sentir o seu cheiro. E ela começa a ficar sua amiguinha e habitar a sua varanda. Então, se ela aparecer, faz parte. Nós estamos encarnados, nós somos seres sensíveis, emotivos, né, ainda, né? Lunares. Mas se ela aparecer, você tem que dar um jeito de se desvencilhar daquilo o mais rápido possível. E se você for vacilão, esquecer a porta da sala aberta e a tristeza entrar, o que você faz? Ela ultrapassa os limites da varanda e entra na sala. Pede ajuda. É verdade, precisa de ajuda, né? Ué. Você não consegue sozinho, pede ajuda. A gente não é onipotente para conseguir fazer tudo sozinho. Eu sou. Você Então não generalizo. Você é um caso à parte. Saturno é o emblema do renascimento compulsório. Até isso. Então, além de ele te pressionar, você ter um destino constrangedor, afunilado, normalmente você não passa na prova, você se torna um repetente, e repetir significa renascer. Nasce com planetas retrógrados, signos interceptados, ou regente do ascendente na casa 12. Você vê que horror? Cauda no ascendente. Cauda no ascendente. Então você é uma pessoa que nasce em caudas. Então Saturno é esse emblema de você tem que passar por aquilo, não tem jeito. Se você tem que passar por aquilo, qual é a melhor maneira de ser obrigado a fazer alguma coisa, doutora Cristiana Alonso? Você é obrigado a fazer e não gosta. No meu caso, eu sou obrigado a fazer um monte de coisa que eu não gosto, então qual é a minha estratégia mercurial? Eu terceirizo para os amigos. Todos os amigos fazem aquilo que eu não gosto. Eles fazem comida para mim, arrumam minha cama, compram casa para morar, fazem garagem para estacionar meus carros. Então eu consigo me desvencilhar dos meus problemas transferindo para os outros. Tirando essa minha maneira astuta de viver, como é que você, pessoalmente, para poder evoluir, lida com essa questão? Né? Fazer algo que para você é muito indigesto, porque Saturno é o planeta indigesto. É só lembrar do Cristo. A hora que ele foi no Monte das Oliveiras, sozinho, orar para que Deus tirasse esse cálice amargo que ele tinha que beber. Ele pediu 3 vezes. Na terceira, ele viu que não veio resposta nenhuma. E ele falou, vou ter que beber esse remédio amargo. Então, Pai, seja feita a sua vontade. É a obediência. Não importa se você está se dando bem ou mal na vida, se isso vai ser lucrativo ou não para você, tal decisão que você tem que tomar. Se você precisa aprender, você tem que ver o que você precisa aprender. Se o aprendizado é a obediência, obedece. Mas vamos lembrar que nesse episódio ele chorou sangue. Uhum. Imagina. Ué, às vezes é tão indigesto. Ué, como assim ué? Às vezes é tão indigesto que você quase chora sangue mesmo, mas a gente precisa se espelhar em alguém que chorou sangue e que fez a vontade do Pai, porque senão a gente não vai ter forças para fazer algo tão indigesto que às vezes a vida nos propõe. Mas não é brincadeira, hein? Não, por isso que a gente tem fatores norteadores aqui, né? Por isso que eu não consigo deixar de comer danoninho, entendeu? Para compensar um pouco isso, não é possível. Chorar sangue. Sentir toda a dor da humanidade e ainda ser crucificado. E regozijou-se a hora que entregou o Espírito na cruz. Meu Deus do céu.
Saturno restringe para evitar desperdícios e malversações. Que é aquilo que a gente comentou, né? De repente a pessoa tem que atravessar o deserto porque ela destruiu uma floresta. A gente não sabe o que a gente fez na encarnação passada. Quando a gente encarna, a gente tem o esquecimento. Uns falam que é uma desgraça, outros que é uma graça, né? Rudolf Steiner fala que você tem a graça do esquecimento que a gente não ia aguentar. Você imagina, para a gente estar encarnado aqui nesse planeta, na situação que a gente está, o planeta se destruindo, coisa boa a gente não fez, né? E continua não fazendo. O ideal é aprender, né? Fazer algo melhor agora, porque Sim, imagina depois voltar com o quê? Com uma bola de fogo aqui? pois é. Eu já estou aguardando o bronzeador 120. Então Saturno enquadra, fecha. Ele enquadra quem se afasta das leis de Deus. Simples assim, as leis de Deus são Júpiter. Por isso que ele é antítese de Júpiter. Enquanto você não conhece as leis de Deus, a partir de Moisés, Velho Testamento, é importante conhecer as leis mosaicas. Por mais caretas e duras que elas possam parecer, elas têm um fundamento. Elas contam a nossa história espiritual. Até chegar nos evangelhos, que são os evangelhos são a libertação da lei. Mas para se libertar da lei, você precisa internalizar a lei. Não é negá-las, é conhecê-las profundamente, obedecê-las. Eu tenho um amigo, nós temos, chamado Dênio Magalhães, que ele já me fala isso há muitos anos. Cris, Deus não está para punir. Ele botou as leis lá e você precisa só obedecer, mais nada. Se você transgredir as leis, vai vir um corretivo para você voltar para as leis, entendeu? E aquele autor Pietro Baldi, autor da Grande Síntese, fala a mesma coisa. Mas isso eu falo para você todo dia, Cris. Se você não me obedecer, você não evolui. Não vou nem comentar. Obrigado, Cris. Show. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima reunião, quinta-feira. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Nas vossas também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.